Olá, tudo bem? Começando mais uma opinião pela TV Cidade para São José, Jacareí e toda a região aqui curtindo nosso programa. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Um abraço aí ao Jatir, que mora em São José e trabalha aqui em Jacareí, não perde o programa. Você está comentando, você briga muito com o Veloso. Eu não brigo nada, o Veloso que briga comigo, gente, é verdade, viu? E também hoje conosco a presença do vereador aqui do DEM Jacareí, o Edgar Sassai, vai falar sobre a carreira dele como vereador, sobre os projetos, sobre saúde, sobre, enfim, tudo que acontece na cidade hoje conosco, o vereador Edgar Sassai. Veloso, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Obrigado pela participação de vocês com a gente o tempo todo. E é uma satisfação estar com o Edgar Sassai aqui. A gente traz os vereadores, principalmente, porque eles são os representantes de todos nós, dentro da Casa de Leis. E é bom que a gente desmitifique um pouquinho também a situação e passe a tratá-los como nosso representante realmente, e cobramos deles, pedimos a eles, fazemos deles nossos intermediários realmente. Boa noite, Sassai, é um prazer ter você aqui. Boa noite a todos os telespectadores, no caso, né, que nos assistem aqui. Clemente, Veloso também, é um prazer estar com vocês aqui. Sassai, conversar com vocês, vamos falar aqui sobre saúde. A gente teve aí há pouco aí a audiência pública da saúde, e alguns ficaram satisfeitos com o que aconteceu, outros nem tanto. Na sua opinião, aquilo que você viu nessa audiência, foi aquilo que você imaginava ou deixou a desejar? Olha, falar a verdade, faltou muita coisa, faltou muitos esclarecimentos. Eu acho que a estratégia foi de colocar o secretário para responder algumas perguntas, mas acho que foi muito vago as respostas. E outra, trouxeram um monte de comissionados para aplaudir, para avaliar. Eu acho que isso não foi legal. Eu acho que por um processo democrático, acho que não foi legal isso. Mas as pessoas puderam, a população foi à Câmara, pôde fazer perguntas. Eu acompanhei até pelas redes sociais, pelo Facebook, alguns posts lá informando que alguém do público pôde fazer pergunta. Isso, houve essa democracia para que as pessoas pudessem fazer as perguntas? Ou você acha que ainda, mesmo assim, as respostas não foram adequadas? Então, eu acho que o fato de você ter a presença dos vereadores, tanto da base como de oposição, você ter as entidades presentes também, no caso, as autoridades no caso, e também a própria população também esteve lá também. Então teve muito cidadão fazendo perguntas também, isso foi muito legal. Agora, eu vejo que o secretário, ele podia dar muito mais informações. Tipo, numa audiência pública, normalmente as pessoas têm um tempo para apresentar a sua fala, no caso, praticamente todos, né, ali que estão na mesa, têm um tempo para falar, e depois vem as perguntas. Não é isso que ocorreu, praticamente já foi direto. As pessoas foram questionando e o secretário foi respondendo. Então, eu acho que o procedimento em si, acho que não foi adequado no caso. E de quem foi a culpa? Dos vereadores? Foi eu acho que a própria comissão permanente da saúde, ela que fez esse esquema de perguntas no caso. Então, acho que talvez essa falha foi aí, né? Eu acho que poderia ter dado um tempo maior para o secretário falar sobre a questão da Santa Casa. Aí você já tiraria muitas perguntas no caso. Tem perguntas que você não precisaria estar fazendo. Aí eu acho que você poderia estar otimizando esse debate no caso, né? Porque não foi audiência pública exatamente, foi mais um debate. Está faltando, pelo que eu entendi, então, um diálogo entre a Santa Casa, entre vereadores, entre autoridades. As pessoas precisam se conversar mais, se entender mais e saber o que está ocorrendo. A dificuldade é muito grande. Eu mesmo, assim, um pouquinho antes da audiência, do debate no caso, eu estive na Santa Casa, para realmente tentar ver a situação e tudo mais, para poder ter subsídio para você. Conseguiu entrar ou não? Não consegui entrar. Não conseguiu também? Ficaram de me avisar. Proibido a entrada de vereadores? Ficaram de me avisar, me convidar para... Mas não me convidaram nem nada. Então... Eu até acho que a estratégia da comissão da saúde daqui, da Câmara de Vereadores, ela tentou já deixar aberto para que o secretário pudesse mostrar, e deveria ter deixado aberto para o secretário mostrar o que acontece. Só que aí houve uma estratégia diferente do secretário. Logicamente, ele estava orientado como proceder, porque
cá entre nós, você está numa Câmara de Vereadores, conversando com o público, conversando com vereadores, sabendo que você vai ser questionado numa coisa tão grave, tão difícil como é a saúde, e você não tem uma estratégia, a coisa complica. Então, logicamente, alguém orientou, ele foi sabendo, e vamos o seguinte, você vai esperar, você ficar na defensiva. E os vereadores que chamaram para esta audiência, que conduzam esse bate-papo entre vereadores e público, né? Eu acho que isso foi uma estratégia. O Veloso, inclusive, foi também da Câmara também, Veloso, você pode orientar melhor sobre isso para a gente, né? Não, o que a gente viu foi mais ou menos o que o Edgar disse, a coisa estava armada. Os comissionados da Prefeitura se inscreveram para fazer pergunta, ou seja, eles chegaram antes, deixou menos espaço para outras pessoas fazerem, aplaudiam quando o secretário respondia, se uma pergunta era mais picante, vaiavam, ou seja, desestimulavam aqueles que estão lá e não conseguem, e não estão muito acostumados a isso, mas também as poucas pessoas que fizeram perguntas, tiveram perguntas ótimas, não resta dúvida. Mas também tinha perguntas assim que não tinha muito a ver. As pessoas perguntavam uma coisa que já tinha sido respondida. Ou então, perguntas pessoais. Teve uma pessoa que perguntou, olha, eu quero falar sobre visão, sobre catarata. A minha mãe está esperando. Quer dizer, tudo bem, sabe? Mas é uma forma, Veloso. É uma forma um momento, ela é questionar também. Eu até não tiro Mas pode dizer, as pessoas estão esperando muito tempo e tal. Não, mas uma coisa, Veloso, coisa é quando os jornalistas fazem uma pergunta de um âmbito geral. Outra coisa é quando o cidadão vai lá para ver o seu caso, para ver a sua pergunta, ver o seu problema. Isso. Pô, mas não vai numa audiência pública para ver o problema. Ele vai... ele pode pedir uma... O Veloso, há uma somatória, Veloso, isso aí, de problemas, que cada um colocava catarata, outra cirurgia de câncer, outra cirurgia ortopédica. Então, você tem vários tipos de problemas no hospital, que se cada um falando o seu problema, você vai enumerando. Agora, a pessoa que vai lá para ver, que tem o caso na família, ele não sabe realmente o que acontece com todo mundo. Então, acho que aí cabem, do meu ponto de vista, aos vereadores Deixa eu deixar claro também, essa pessoa é líder de comunidade, ela não foi isoladamente. Se quiser eu falo o nome, mas eu acho que é deselegante. Eu acho que não precisa falar o nome. Agora, mas é uma pessoa que estava aqui. Eu, por exemplo, se eu tenho um problema pessoal, na minha família ou comigo mesmo, eu tenho a chance de... Estou assim, eu fiz isso. O que você tem a falar sobre isso? Tá bom, já leva o problema resolvido. Agora eu vou como jornalista, olha, a cidade está carente disso. O que você pode falar sobre isso? Então você tem formas e formas. Agora não pode querer que um cidadão de bem, que não tem essa vivência política, que não tem essa vivência do dia a dia das coisas, chega lá e faça uma pergunta de ordem geral. É mais complicada, né? Não, mas essa pessoa era líder e eu acho que o que eu quis foi complementar o que o Sasaki disse. Falta também um pouquinho de conhecimento das pessoas, dos reais problemas. Por exemplo, se perguntasse para algumas lideranças, o que realmente você espera da saúde? O que você espera? Entendeu? Aí a pessoa tropeça. Não, estamos falando mal da saúde, mas do quê? Sabe se o que está se colocando na mesa não são problemas nacionais, não são problemas que se resolvem só no município. E não se esqueça, a saúde tem que ser resolvida em âmbito geral. Porque já falamos isso aqui, o dia que a saúde de Jacareí for excelente, Santa Branca vem aqui, não vai lá. Guararema vem para cá, não vai lá, porque o SUS... é nacional. Eu repito, Santa Branca vem para cá. Guararema não. Guararema lá funciona redondinho, né, Edgar? É verdade. Eu sou Santa Branca. É outra região metropolitana. Em Guararema funciona direitinho. Lá realmente a coisa é diferente. Então vamos para lá, né? Mas não adianta que ele esconder, né? Não adianta que ele tapar o sol com a peneira. Que Guararema é uma coisa diferente, né? Infelizmente, você vem Igaratá, vem para cá. Santa Branca vem para cá, Jacareí tem tanto problema e fica aqui, entendeu? Então não tem como, acho que isso é... Agora, o pessoal vai pedir exame médico, Agora eu te pergunto, Edgar, de lá para cá, o que resolveu? O que melhorou e o que piorou? Eu acho que não mudou nada, por enquanto. Não mudou nada, E qual é o grande problema da saúde em nível municipal que você entende? Olha, eu vejo o seguinte, a Santa Casa, desde que houve a intervenção em 2003, ela passou a ser um hospital municipal. Sim. Tudo bem, não está municipalizado, mas eles pegaram a Santa Casa. Tá. E com isso, o que eu acho? Né? A partir do momento que você fez a intervenção, ela deixou de ser Santa Casa. E com isso, existe um programa do governo do Estado que ajuda as Santa Casas. Então ela não recebe ajuda do Estado. E a bancada aliada do
do prefeito bate nessa tecla, dizendo que o prefeito não coloca, o governador não coloca dinheiro na Santa Casa. Não coloca porque é municipal. Mas não é mais Santa Casa. Quem coloca é o governo federal. Para mim não é mais Santa Casa. É um hospital municipal. A Santa Casa é só guarda o nome. E outra coisa que eu acho que está errado, não só na Santa Casa de Jacareí, como Santa Casa, o Hospital Municipal, os hospitais filantrópicos e tudo mais, né? É a tabela SUS. A tabela SUS faz 10 anos que ela não aumenta. Então é muito pouco, né? Ela paga muito pouco. Me parece também, não sei se isso é verdade, vocês que conviveram mais com isso podem até me informar para a gente, que quando se trata de uma instituição onde há inclusive uma intervenção do governo do Estado, o governo do Estado, ele não pode, do governo municipal, o governo do Estado não pode injetar verba. Exatamente. Então, em razão dessa casa estar com problema de uma intervenção da prefeitura, o governador não pode investir no hospital. Então, isso tem que deixar bem claro também, que o governador não investe. Não investe porque não pode. Até porque se ele investir numa coisa que ele não pode, quem vai se dar mal é ele, né? Exatamente, é isso mesmo. E qual a solução, Edgar? Qual a solução que a oposição apresenta? Olha, eu acho que a Santa Casa é uma situação muito difícil. O prédio é muito antigo, tem vários problemas, já houve desabamento do teto, destelhamento da Santa Casa também, houve, com esses vendavais e tudo mais. Agora, eu acho que a prefeitura precisava construir um novo hospital. E quando fala hospital, não é uma questão de construir somente. Muitos acham que é só construir, mas não. Você tem que equipar esse hospital. Você precisa contratar assim, funcionários, médicos, especialistas e tudo mais. O prefeito vem e ele fala do pronto-socorro municipal. Agora, o pronto-socorro municipal, como é que eu vejo? Né? Eles têm a intenção de tirar da Santa Casa e ter o pronto-socorro ali na Davilino. O pronto-socorro, ele tem que ter, assim, ela tem que estar funcionando 24 horas. Quando você vai fazer funcionar 24 horas, você precisa ter pelo menos 3 turnos. Especialista, você vai ter que precisar de um neurologista, mínimo, correto, precisa de um ortopedista, um anestesista, tá? Vai ter que ter médicos especialistas aí de plantão. Agora, quando você tem um hospital por trás, você tem os médicos lá. Então, normalmente o que acontece? Ocorre uma emergência, os médicos que estão atendendo lá no hospital acabam indo lá para o plantão, né? Para o pronto-socorro para atender. E aí descobre Então, eles têm já o custo do pronto-socorro, fica muito caro se você não tem uma estrutura de um hospital por trás. O que se fala também é que todo mundo comenta que hoje você manter um hospital não é fácil. A maioria dos hospitais no Brasil hoje, a maioria deles é deficitária. Diz que ninguém consegue manter, cobrir as despesas. O que entra vai, diz que são coisas caríssimas. Agora, tudo leva a crer também, o que falta também é investimento do próprio governo federal, de chegar lá e vão acertar a casa. É uma gestão de cima para baixo, né? Começa no governo federal, vem para o estadual, agora também, e depois para o município. E não adianta também um ficar brigando com o outro, né? Acho que tem que os três poderes se acertarem e resolver, né? Viu, Clemente, é o seguinte, existe a possibilidade de você ter um hospital regional. São José dos Campos dá para chegar a um hospital regional. Deverá ter aqui no Parque Industrial. Esse hospital regional poderia estar em Jacareí, assim como tem em Taubaté. E quando você tem um hospital regional, você precisa ter uma faculdade de medicina também. Tanto é que vai ter em São José dos Campos também. Então, quer dizer, uma coisa traz a outra. E nisso, todo o custeio do hospital ia ser por conta do governo do Estado. E você teria um hospital em Jacareí. Então, eu acho muito mais fácil, quer dizer, era muito mais fácil você ter um hospital regional do que ter um hospital municipal. Você acha, Edgar, que falta vontade política de consertar a saúde em Jacareí, na sua opinião? Olha, eu não sei exatamente quais são os problemas da saúde, porque eu não sou do segmento, né? Mas eu vejo que é muito difícil. Tanto é que eu já estive em outras administrações, uma administração também do Telmo, do PWSL, e eu vi que as coisas não eram fáceis. Apesar que tem alguns exemplos, que em Mogi das Cruzes, por exemplo, eu vejo que a saúde está muito bem. Eu não sei qual, assim, que tipo de atividade você adota e tudo mais, né? Para ter um... poderia ter visitar, né, o setor aí interessado na coisa que é a prefeitura, visitar e conhecer como é que funciona o hospital direitinho, né? Para não haver problema. Tem que espelhar os hospitais de referência lá. Tem que se espelhar em alguém. Algum local tem que ser espelhado. Tá? E conversar, e pegar... Agora, nunca se esqueça que o hospital é fim de linha de toda uma sequência
que vem do próprio comportamento humano. Nós tivemos notícia essa semana que, infelizmente, aumentou a AIDS no segmento jovem. E por falar em fim de linha, é o fim do primeiro bloco aqui. Vamos para o intervalo. Você viu por que eu brigo com ele, né, Felipe? Ele não briga demais, fica impressionante, Edgar. Você vai ver ainda. Estamos só na metade. Não me deixa falar. Não sai daí, volta já já com a nossa opinião pela TV Cidade. Mas eu vou falar. Restaurante Rancho Mineiro. Ambiente familiar com uma grande variedade de pratos quentes e frios e o delicioso churrasco com costela. E não para por aí. Todos os sábados e domingos, a já tradicional paeja, preparada pelo chefe Laerte. Restaurante Rancho Mineiro, Avenida Vareí, 835, no Santa Maria. Os 10 mandamentos para economizar água. 8º mandamento. No banho, quando o chuveiro fica aberto, a quantidade de água que vai ralo abaixo chega a 180 litros, contra apenas 48. Uma diferença de 132 litros de água. Se você entrar debaixo do chuveiro, fechá-lo, se ensaboar e abri-lo novamente para se enxaguar, são 924 litros por semana, 3.960 por mês. Uma economia espantosa. E quem ganha é você. Apoio TV Cidade Jacareí. E já estamos de volta com a nossa opinião pela TV Cidade aqui para São José, Jacareí e toda a região aqui. Veloso falava aqui antes do intervalo sobre o aumento no número de casos de AIDS. Apenas um exemplo para a gente pegar esse gancho de que aumentou a incidência de AIDS em jovens e muitos deles bem informados e tal. É um comodismo, isso já foi analisado, que acontece com o público, que acha, bom, agora tem solução, agora tem remédio, a gente pega e toma o remédio e está resolvido. Uma boa parte pensa assim, claro que não é todo mundo. Uma saúde boa pode provocar qualquer coisa assim, não, eu como o que quiser, eu faço o que quiser, eu bebo pra caramba, porque tem um hospital que me atende. E vai congestionar o serviço novamente. Então, se não houver um trabalho conjunto, um trabalho de cooperação conjunta, o problema da saúde continua sendo o mesmo. Mais do que isso, Luz, inclusive, saiu agora uma pesquisa que não só os jovens, mas principalmente os idosos também aumentaram aí o número de AIDS em idosos, porque em razão desse medicamento aí, que melhora o desempenho das pessoas, e aí os idosos também, acima de 60 anos. Não tomam cuidado. Não estão tomando cuidado, diz que aumentou muito o número de casos de AIDS em idosos. Portanto, aí, esse alerta é importante, porque realmente AIDS realmente está vindo aí. E outra coisa, esse remédio, de fato, ele não cura. Esse remédio, pensa errado quem pensa que cura. Ele apenas te dá condições de sobrevida. Você tem que tomar a vida inteira o remédio. É uma coisa complicada. Por aí. Então tá. Edgar, o que você tem a falar sobre isso? Então, eu vejo que a AIDS tem matado muita gente. Não só da AIDS, né? Também a tuberculose, também, que é uma doença também que praticamente estava extinta aqui. E a AIDS não mata. O que mata são as doenças que exatamente. A Então, a tuberculose, por exemplo, pelo que eu ouço, né, no noticiário, ela vem crescendo muito. Pode ser em São Paulo, por exemplo, na Cracolândia, para toda a região ali. Dormir pouco, se alimentar mal, quer dizer, vai embora. Vida sedentária, tudo ajuda, né? Bom, mas nós estávamos falando das soluções para Jacareí e o trabalho da oposição em cima disso. Como é que a oposição tem trabalhado para tentar contornar isso, Edgar? Olha, acho que é um trabalho sério que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que ter respeito, né, pelas pessoas, a gente tem respeito, né, tanto pelo prefeito também, como também para os demais vereadores. Então, o nosso relacionamento mesmo com a bancada
de situação, eu vejo que é muito boa. Tanto assim que você conseguiu aprovar projetos, que é coisa rara para vereadores de oposição. Né? E mesmo as indicações que nós fazemos também, tá? Porque além de a gente estar fiscalizando, nós, assim, entre aspas, nós estamos ajudando o prefeito, nós estamos ajudando o prefeito a administrar. Indicando, por exemplo, locais onde tem problema, muitas vezes não chega nos olhos do prefeito, mas através de uma indicação você consegue chegar, tá? Então, eu vejo que muitos dos meus pedidos estão sendo atendidos. Projeto de leis também nós conseguimos aprovar, tanto é que nós temos várias leis aprovadas já. E outra coisa também... Aliás, tem uma aprovada hoje. Hoje é quarta-feira, tem um programa de quarta-feira, hoje é dia 3 de dezembro, né? Exatamente. E teve uma emenda sua, uma coisa assim que foi... É um projeto de resolução. Resolução. O que seria isso? Nós estamos, assim, alteramos, no caso, um artigo 37 do Regimento Interno da Câmara, que nós estamos incluindo, na verdade foi uma alteração na redação, no caso. Nós estamos incluindo a proteção e defesa dos animais dentro da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Um capítulo que ainda não existia. Que a Comissão Permanente de Meio Ambiente agora cuida também de animais. Exatamente, ela fica incorporada. A política dos animais, vamos chamar assim. Exatamente. Né? Por falar em meio ambiente, que o Edgar é formado em engenharia agronômica. Isso que eu ia perguntar. Né? Fica à vontade, então. Só eu falei, não falou nada. Ele vai brigar comigo fora do ar. Então é o seguinte, por favor, conduza. Brincadeira. Ele adivinhou meu pensamento. Você é um vereador que atua na zona rural, né? Eu quero saber como é que está a zona rural do Jacareí, se está até mesmo com essa estiagem que nós passamos aí, como é que está o problema do ruralista? A situação da área rural está muito feia. Também? Está feia. Em que sentido? Por quê? Hoje praticamente inexiste a mão de obra rural, trabalhadores rurais. E como é que nós vamos fazer? O pouco dos trabalhadores que nós tínhamos na área rural, eles migraram para a área urbana, o êxito rural, né? Por quê? Porque a construção civil, ela empregou muita gente. Então, do que trabalhar lá de braçal na área rural, resolveram trabalhar como servente aqui na cidade. Porque a cidade é muito mais atraente do que a área rural. Por que eu falo que está ruim? Porque hoje, a falta de água não é só em São Paulo, como eles falam, não, na cidade de São Paulo. Na área rural. Nós sentimos o reflexo aqui? Exatamente. Nós temos... Por exemplo, a região de São Silvestre. A região de São Silvestre está tendo um problema grave de falta de água. Então, muitos moradores ali da região da Estrada Ana Mercedes, ali do bairro Itapeva, ali na Estrada do São Francisco, a Estrada do São Sebastião, ali no Vale Encantado, todo aquele pessoal está sofrendo com essa falta. Por quê? E esse pessoal é próximo do rio, hein? Exato. E outra, por que disso aí? É o plantio excessivo de eucaliptos. E perguntar, nos anos 70 para cá, aconteceu o êxodo rural. Depois de 40 anos, a tendência, Edgar, é acontecer o êxodo urbano, as pessoas deixarem a zona urbana e voltar para a zona rural. Só que com uma agravante, que é a falta d'água nesses locais, em razão do plantio dos eucaliptos. Todo mundo fala que o eucalipto acaba com a água. Isso procede, isso é verdade. Viu, Clemente? É o seguinte, quando você planta um eucalipto é uma coisa. Quando você faz uma plantação intensiva, como é do eucalipto, você planta ela próxima uma da outra, você imagina por metro quadrado, aliás, por quilômetro quadrado, quantos pés de eucalipto você tem? O espaçamento, se eu não me engano, do eucalipto é 2x2, não tem assim, exatamente assim, espaçamento, né? Então você imagina, uma planta que tem mais de 15 metros de altura, no espaçamento de... Que demora de 5 a 7 anos para corte, né? Uma coisa assim, né? A quantidade de água que ela retira é muito grande. Porque as folhas das plantas, elas servem como uma bomba. Então, no momento que ela está respirando ou transpirando, ela está succionando a água também. Eu te pergunto, parou a plantação de eucalipto, a água retorna ou não mais? Então, a água é cíclica, ela é uma só, né? Sim, mas a partir do momento que você pega lá, acabou a água numa região, em razão do plantio de eucalipto, deixou de plantar eucalipto, a tendência... Se você faz uma revegetação, sim. Se
Você entra com nativas, que são as mais indicadas, porque já é própria da própria Mata Atlântica, por exemplo, você consegue proteger as nascentes. Porque, como ele é engenheiro agrônomo, ele está por dentro tudo aí para isso, né? Viu, Clemente? Outra coisa, tá, Veloso? Quando eu fui secretário da Agricultura do Menezes Sérgio Lencioni, nós tínhamos um projeto chamado Renascente, que é a recomposição de nascentes. Nós chegamos a recuperar 8 nascentes aqui em Jacareí. Na região urbana? Isso na área rural. Na área rural. 8 nascentes. 8 nascentes. Então, essas plantas hoje estão enormes. Por que razão a gente fala que vai estar produzindo água com essa proteção no caso? Justamente porque você coloca uma cobertura vegetal, com isso você consegue fazer com que a água da chuva penetre e ao mesmo tempo proteja. Porque quando caem as folhas, mesmo a cobertura assim, vegetal, ela vai estar protegendo o solo. Com isso a água infiltra e você evita a evaporação dessa água que está... E o eucalipto não faz isso. E com isso você consegue assim produzir água no caso. No ponto que chegou hoje, Edgar, para que volte à situação normal, demoraria quanto tempo? Na sua experiência como engenheiro agrônomo? Olha, não é tão fácil assim, porque... Imagino que não seja, porque... Eu acho que a própria, assim, o índice pluviométrico também, tá, a questão da água em si, a chuva, está muito pouco também. Se você vê, por exemplo, essa falta de água, fazia mais de 80 anos que não tinha uma seca como essa. Tá? Então, o fato de você ter, por exemplo, uma vegetação, uma monocultura de eucalipto, por exemplo, lógico que vai modificar o clima no caso. Aliás, saiu informação hoje que o nível médio dos reservatórios do Rio Paraíba, ele voltou a subir, hein? Agora, depois de meses, claro, em queda. Só que, se parou de chover já parou de chover, se isso continuar com essa queda de chuva, o que vai acontecer? No final desse mês de dezembro, o rio vai ficar com apenas o Rio Paraíba do Sul, hein? Ele vai ficar apenas 1,9% de sua capacidade. 1,9% não é nada, né? É sinal que o Paraíba é preocupante e mais do que preocupante, no meu ponto de vista, chega a ser assustador, né, Edgar? Isso em quanto tempo? Isso no final de dezembro agora. Choveu bastante, subiu um pouco o nível dos rios, mas agora já parou de chover e aumentou o calor. Quarta-feira passada não conseguimos sair daqui. Exatamente, muita chuva. Só que essa muita chuva não foi nada em razão da seca que ocorreu aqui no Brasil inteiro, praticamente, em toda a região sudeste, né? E agora, em dezembro, se não voltar a chover, agora, em finalzinho de dezembro, o nível do Rio Paraíba vem para 1,9% da sua capacidade, ou seja, um caos de verdade. Por que assim, não aumenta o nível das represas no caso? Né? Porque como está muito seco, ela serve como uma esponja, ela absorve a água. Só vai começar a subir o nível quando você tiver saturado os poros, né, que existem no solo, forem preenchidos, aí que começa realmente a encher. Enquanto não está preenchido esses poros no caso, você não consegue encher os reservatórios no caso. Então, esse é o problema. Então, chove um pouco, seca, chove, seca. Então, quer dizer, você está mantendo sempre seco, né, o fundo da represa, no caso. Aí, quero agradecer ao Edgar Sazak pela sua visita à rádio aqui, a TV Cidade. Vocês meio com rádio ao encerrar o programa, que impressionante. Será, né? Vai ficando velho, vai ficando um problema, né, Edgar? Agradecer a você pela sua vinda aqui à TV Cidade, ao programa Opinião, ao Veloso também. Hoje falou bastante, Veloso. Hoje foi fogo. Então tá, para você um abraço, obrigado. Até semana que vem com mais um Opinião pela TV Cidade. Tchau, pessoal, obrigado. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.